Boa noite. Boa noite. Oh, que beleza. Quarta-feira, meio da semana, de noite, de pós-apagão e todo mundo disposto. Parabéns, muito bem. E agora já começou o momento das fotos. Eu tenho medo desgraçado dessas fotos, porque aconteceu aqui no Cresce. Na verdade, foi numa palestra que eu dei, não lembro em que cidade no interior. Enfim, numa delegacia. E vocês vão ver, eu não paro quieto. Eu fico andando e me mexendo, e, enfim, tenho uma apresentação meio performática. E então, abaixa a câmera que eu vou falar o que aconteceu. Você não vai tirar outra foto, tá? Fica aí. O que aconteceu? Eu estava com o microfone na mão esquerda, né? E eu estava apoiado na perna esquerda e, de repente, coçou minha nuca. Eu cocei a nuca. Isso, não. Nesse momento, provavelmente, eu estava falando alguma palavra com a letra U, porque eles tiraram a foto e saiu no site, né? Você pode ver as fotos lá, só que saiu a foto assim. Foi terrível. E o pior é que eles publicaram, esse pessoal do DAV aí, da divisão de audiência, eles publicam mesmo, não tem dó não. Então eu tenho medo, eles começam esses flash, eu já fico aqui meio robozinho. Mas tudo bem, então vamos lá falar, isso me estressa, né? Fica igual noiva na hora do casamento. Isso. Tá falando e ela tá fora. Só fica assim. Muito bem. Mas vamos lá. Hoje nós vamos então conversar a respeito de soluções para o estresse. E quando eu falei isso, anunciei no curso do ProS, né, que está tendo aqui o Programa de Educação Continuada do Corretor de Imóveis, que é para formar o corretor avaliador, né, enfim, para quem não sabe, é uma coisa bem interessante, que você pode oferecer aí um documento que é o PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica, então novo business, virar perito e tudo mais, enfim. Está tendo esse curso, eu estava falando na palestra e já me perguntaram, mas você vai o quê? Vai explicar yoga? Né? Vai falar a respeito de respiração? O que é que a gente tem que fazer? Não é nada disso. A gente vai falar de alguns critérios bem práticos, né, a respeito de como você pode evitar que o estresse se implante. Né? Depois de implantado, você já sabe uma série de possibilidades, dá uma volta, enfim, e aí vai. Mas o Viana ele fez uma apresentação a respeito de mim. O que você está entregando, Renzo? Tá. Quem precisar de rascunho é só chamar o Renzo. Pronto. Não, porque eu quero saber o que está acontecendo. Vai que alguém mais precisa, ele está indo para lá e para cá, já vai de uma vez, né? Não, ele vai e volta, fica estressado. Então vamos lá. Mas faltou um detalhe que eu acho de substancial importância a respeito de mim. Né? E eu vou falar para vocês. Se vocês perceberam o meu nome, Anderson, né, termina com M. E não é um erro de grafia. Realmente o meu Anderson termina com M. Né, diferente de qualquer outro Anderson que você possa ter conhecido. Né? E eu vou explicar o porquê, já dando uma dica. Né? A minha primeira dica da noite, então, é: se você quiser saber a respeito de alguma coisa, vá direto à fonte. Não fique perguntando para o outro o que ele acha do que o outro disse, do que o outro escreveu, a respeito do que o outro leu, do que o outro viu. Se você quer saber o que é que o outro viu, vai direto falar com esse outro. Vai direto à fonte. Se você quer saber a respeito de um livro, vai lá, abre o livro e lê. Não fica perguntando para o outro o que ele achou do que o outro disse do livro. Se você quer saber a respeito do que o teu cliente quer, não adianta perguntar para o teu colega do lado, corretor de imóveis, o que você acha que o cliente quer? Vai lá e pergunta para o cliente, né? Se você sabe que o cliente leva em consideração o que a esposa diz, então vai lá e pergunta para a esposa dele o que é que ela quer em termos de imóveis e tudo mais. Ou seja, vá direto à fonte. Se você não for direto à fonte, você vai ter informações que na verdade são rumores, campanhas sussurro, diz que disse, falácias, verborragias. Não vai ter informação correta. Né? Você tem que ir direto à fonte. Faz sentido isso? Sim? Ótimo. Muito bem. Digo isso para lhes dizer que eu fui direto à fonte para saber por que é que o meu nome termina com M. Né? E fui perguntar, portanto, para papai e mamãe. Claro, que os autores desta coisa. Né? E mamãe me disse: meu filho, é muito simples. As pessoas vão olhar para você e vão saber por que é Anderson com M. Exatamente, eu fiquei com essa mesma cara. Falei, não entendi, mamãe. Né? E mamãe continuou. Ela falou, é Anderson com M de maravilhoso, magnífico. Né? Ok, péssima piada, mas tudo bem. Depois, né? Alguns dizem que é com M de metido, né? Mas isso são aqueles rumores, aquelas mentiras que eu falei. Ok, bom, tudo bem, não melhorou nada a piada. Mas vamos direto ao que interessa.
né? Nós vamos falar então a respeito de como controlar e vencer o estresse. Então vamos lá. O meu desafio aqui hoje... Você quer o quê? Você quer tirar uma foto minha? Ah, tá bom, uma pose. Tá. Eu tô andando para lá e para cá e ela tá me seguindo e só tirando do meu ombro, né? Ficou bom agora? Agora sim, pronto. Você viu só? Coitado. Estou estressando ela. Mas vamos lá. Meu desafio aqui hoje, eu preciso falar então a respeito do que é o estresse, então. O que causa o estresse? Vamos falar... Ok, agora foi. As leis da sobrevivência, né? O que é necessário para você realmente manter sobrevivendo. Você, seu negócio, seu produto, sua empresa, seu casamento, qualquer coisa. Os 3 pilares do sucesso, as 3 coisas necessárias, portanto, para ter sucesso. Como conjugar esse verbo, poder, né? A gente fala muito de poder a respeito ele tem poder, do tipo, ele é poderoso, mas nós vamos falar aqui a respeito do poder na forma de conjugar o verbo, na forma de ter a capacidade, ter a habilidade, poder fazer, poder ser, né? Enfim, então vamos falar um pouco disso também. Estresse versus objetivos, como um interfere o outro e como resolver isso. O que é um problema? Muitos se falam, eu tenho um problema. Ok, o que é um problema? Porque para começar, para resolver um estresse ou para não ter o estresse, a primeira coisa necessária é você conseguir saber, identificar claramente o que é e qual é o ponto, o foco do problema, né? Porque a gente fala, tem problema, e a gente vai falar a respeito disso. Bom, causa versus efeito, e a solução, e depois alguns próximos passos de como você pode dar continuidade à sua evolução e sua melhoria, né? Tudo isso está baseado num livro que se chama Como Controlar e Vencer o Estresse, coincidentemente o mesmo nome da palestra, não é à toa, porque fui eu que escrevi o livro. Então, e está aqui à disposição dos senhores, caso queiram. Muito bem, e eu digo que é o meu desafio, porque tudo isso ainda hoje, né? Muito bem, então vamos lá, tá? Algo acontece... Eu pergunto, como vários desejos e ao mesmo tempo várias barreiras, né? Eu quero, mas eu não posso, sim ou não? Sim? Ótimo. Baixa compreensão entre as pessoas, isso não existe, né? Tá bom. Mas eu expliquei para o cliente qual eram os documentos para trazer. Meu Deus, ele trouxe tudo que não precisava, né? Alguém já passou por isso? Não? Já? Ok. Muito bem. Discordâncias, desacordos, conflitos de ideias e ideais, perda de controle num relacionamento, seja profissional, afetivo, religioso, sexual, cultural, não importa que tipo de relacionamento, exaustão e cansaços mentais, sim ou não? Sim? É muito engraçado nessa questão, que às vezes eu vejo a pessoa virar para mim e falar, mas Anderson, meu trabalho cansa, ou então trabalhar 8 horas por dia cansa, a gente deveria trabalhar só 6, ou deveria trabalhar só 4. E aí eu viro e lembro daquela situação de repente nós irmos para a praia, ou para um campo, né? Sei lá, e viajar. Então na sexta-feira a gente arruma as malas, coloca no carro, sai correndo e pega a estrada. Aí chegamos no sábado, queremos curtir o lugar para onde a gente vai. Então acordamos cedinho, vamos supor que seja uma praia. Acordamos cedinho, já vamos direto para a praia, brincamos de milanesa, né, na areia, fica lá né, queimando no sol, e depois vai jogar futebol, e depois bebe uma cervejinha, e depois pega uma batata frita, e depois pega uma onda, e depois joga um vôleizinho, aí vamos almoçar, vai para algum lugar almoçar, depois volta para a praia, ou então dorme rapidinho, meia hora e tal, já queremos fazer outra coisa, chega de noite... Vamos para a biquinha, vamos para a praça. Aí vai para a praça, come acarajé, come camarão, come lagosta, fica empanturrado de coisa, volta para casa. Quando chega em casa, claro, não dorme. O que a gente vai fazer? Vamos jogar cacheta, buraco, pôquer, truco, qualquer coisa. Quando a gente vê, já é 4 horas da manhã. Aí é que a gente vai dormir. Mas a gente vai dormir com aquela sensação de, puxa, que gostoso, puxa, quanta coisa eu fiz. Existe exaustão e cansaço mental aí? Não. Exatamente, existe um cansaço físico, claro, porque exercitamos. Muito bem, aí a gente chega segunda-feira e acordamos entusiasmados para ir trabalhar, sim ou não?
Tá bom. Esse é o momento que vocês falam sim. Ok, acordamos entusiasmados para ir trabalhar. Aí vamos trabalhar, agendamos com o cliente às 9 horas da manhã, ele chega às 10h30, né? Aí a gente já perdeu o agendamento que fez com outro cliente, que era às 11, que não aparece. Aí a gente tenta ir almoçar, mas quando a gente vai almoçar, o cliente que não apareceu liga dizendo que está indo para frente do imóvel. A gente corre para frente do imóvel e esquece a chave na imobiliária, volta para a imobiliária, pega a chave, vai lá, mostra para o cliente ama, a esposa dele odeia, né? Aí a gente vai embora com uma frustração danada. Quando dá 3 horas da tarde, a gente vira para a gente mesmo e fala: não aguento mais, eu vou para casa porque eu estou cansado. Mas cansado? Você ficou 15 horas no sábado atuando direto, fazendo milhões de coisas e só se cansou às 4 horas da manhã, agora são 3 horas da tarde, você está cansado? Não, você está exausto. Por que você está exausto? Porque você acumulou uma série de frustrações, uma série de fracassos, uma série de objetivos não alcançados. Isso faz com que a gente se acabe, define. Mas quando a gente estava na praia, tudo que a gente queria fazer, a gente conseguiu fazer. E como a gente fez, a gente acumulou sucesso. Não teve cansaço mental. Teve o físico, claro, mas a gente vai dormir bem e dorme numa boa. Sim ou não? Sim? Ótimo. Muito bem. Então, exaustão, cansaço mental tem tudo a ver com estresse, tem tudo a ver com o que eu estou falando. Então, vamos ver como que a gente faz a respeito disso. Algo acontece, clientes indecisos ou inconstantes. Imagina, né? Parece que é igual mulher quando vai... Não estou falando mal de mulher, pelo amor de Deus, hein? É que o exemplo que eu vou dar não encaixa para o homem. Né? É igual a mulher quando vai comprar uma sandália, né? na loja. Vai lá, vê a sandália, calça sandália, tira a sandália, põe outra sandália, calça sandália. E vocês já viram quantos tipos e modelos de sandália existe? Gente, é só para pôr no pé e pisar no cimento, pelo amor de Deus, né? Mas existe um monte de coisa. Tudo bem, orna, deixa bonito e tudo. E a gente fica indeciso, né? E aí a gente paga com a própria boca, né? Aí a gente tenta vender para o cliente, lá está o cliente indeciso. Não, mas a janela podia ser um pouco mais para cá, não gostei do apartamento. Pô, mas por causa de uma janelinha? Pois é, né? Por causa de uma fivelinha? É a mesma coisa. Muito bem. Os outros não entendem que a sua ideia é a solução para eles. Sabe reunião, né? A gente está em reunião com o gerente, com o corretor e tudo mais, você dá uma ideia que é fantástica, é a solução, e ninguém entende. Aí depois de 3 meses vem alguém com a mesma ideia e aí todo mundo entende. Sim ou não? Alguém já passou por isso? Já? É uma delícia, né, um negócio desse. Vamos lá. Objeções, 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 objeções constantemente. Alguma dessas coisas acontece, sim ou não? Sim? Ótimo, então vamos lá. Alguém uma vez me disse: como assim, Anderson, luz no fim do túnel? Eu não estou vendo nem o túnel, né? Isso é uma frase bem típica do nosso amigo Avediz, né? Nunca vi esse túnel, né? Pois é, então bem-vindo ao concorrido mundo moderno, né? O mundo conturbado de milhões de necessidades, milhões de responsabilidades. Vamos lá, o estresse. Afinal de contas, o que é o estresse? Bom, o estresse, como o Viana apresentou logo no começo, ele retira o nosso potencial de realização. Quando estamos estressados, nós não conseguimos buscar a solução, nós não conseguimos realizar coisas, não conseguimos entregar um produto final do nosso serviço, né? Ou pelo menos conseguimos de forma bem diminuída, né? O estresse cria confusão, né? Em nós mesmos. Não necessariamente no outro, né? Em nós mesmos, e obviamente cria no outro, né? É só pegar exatamente naquele dia ou naquela hora que a gente está atrasado para chegar em algum lugar, que a gente está estressado, é exatamente o momento que a gente perde a chave, né? Esquece o celular, né? Sim ou não? Sim? Ótimo. Porque o estresse causa confusão, né? O estresse produz exaustão mental, nossa mente para de funcionar, a gente fica assim, não aguento mais, né? O estresse amplia o desconforto, na verdade o estresse é o desconforto, né? Estresse, o nome que se dá para esse desconforto mental que a gente tem é estresse, ele é o desconforto. O estresse inibe a obtenção, portanto, de soluções e provoca os fracassos. Não estou dizendo que todos os fracassos que nós temos é provocado pelo estresse, mas estou dizendo que quando estamos estressados, nós temos nós temos uma tendência muito maior de causar fracassos do que sucessos. Faz sentido isso? Sim? Ótimo. Muito bem. Então, o estresse é algo que deve ser resolvido, né? É algo que exige solução. Há quem diga
E pasmem, mas eu muito li livros a respeito, né, e pesquisas dizendo que o estresse é necessário, que o estresse é o que faz o ser humano mover para frente, né, que o estresse é que cria o desejo e a necessidade de soluções. Quando, na verdade, quando estamos bem e queremos mais, porque quando estamos estressados, a gente quer menos. Sim ou não? Sim? Quando estamos estressados, queremos menos. Eu quero parar um fluxo, eu quero parar de me comunicar, eu quero descansar, eu quero ir para casa assistir televisão. Quando estamos estressados, queremos menos. Quando não estamos estressados, estamos sentindo nosso potencial de produção, queremos mais. Eu quero fazer mais, eu quero conquistar mais, eu quero criar mais, eu quero mais clientes, eu quero mais negócio, eu quero mais dinheiro, eu quero mais amigos. Quando não estamos estressados, queremos mais. O fato de querer mais é que faz a gente buscar as soluções para ter esse mais. Diferente de quando estamos estressados, que queremos menos, buscamos ideias de como parar as coisas, como evitar os problemas, né? Não vencendo eles, mas evitando, né? Eu olho para a pia cheia de louça para lavar, não, vou assistir futebol, não quero, né? Evito o problema. Faz sentido isso? Não lavar louça ou lavar louça é que não faz sentido, né? Tem que botar alguém para fazer. Ok, mas a ideia do estresse faz sentido, esse conceito? Sim? Ótimo. Então o estresse é algo que tem que ser resolvido, temos que ter toda a nossa potencialidade produtiva aflorada para que a gente consiga achar soluções. Muito bem, consigamos evoluir e melhorar. Então vamos lá. O estresse em todos os casos, tem uma série de explicações da mecânica disso. Mas, de fato, o estresse é o resultado de sermos obrigados a perceber a nossa própria incompetência em resolver algo. O estresse sempre é o resultado de sermos obrigados a... né? Mas nós somos obrigados a perceber nossa própria incompetência em resolver algo. Eu posso dizer incompetência, veja, não estou xingando ninguém. Tá? Eu posso ter uma incompetência não necessariamente causada por mim próprio, né? Mas como, por exemplo, quando o Viana disse, ele tinha um horário, ele saiu daqui e tinha que chegar em algum lugar. Neste trajeto, ele foi obrigado a perceber uma incompetência, uma incapacidade, uma inabilidade de chegar neste local no horário determinado, por conta do trânsito, que ele não controla, ele não domina o trânsito, né? Então, eu não estou falando que é ele, né? Mas ele está, neste momento, incompetente. Faz sentido isso? Sim? Ótimo, ele está preso ali. Ser obrigado a perceber essa incompetência é que causa o estresse. O estresse é o resultado sempre disso. Se você pega uma criança, um bebezinho, né, que já consegue reconhecer seus brinquedos, mas ele não sabe andar nem engatinhar. Então você coloca um tapete no chão, um cobertor, sei lá, bota o bebezinho aqui, bota os brinquedinhos dele a mais ou menos 1 metro de distância. Distância suficiente que ele consiga enxergar os brinquedinhos, mas não alcançar. Veja, ele estava brincando com esses brinquedinhos. Você tira os brinquedinhos e coloca a 1 metro de distância. Aí o bebê tenta alcançar, aquela coisa de bebê, e aí na minha imitação de bebê foi péssima. Ele tenta alcançar, ele não alcança. O que ele faz? Chora. De duas uma, ou ele vira para o lado e dorme, porque ele desiste dos brinquedos, aceita a condição e dorme. Ou ele não aceita a condição e quer os brinquedos. Então ele se estressa, ele chora, berra, esperneia. Sim ou não? Sim? Ótimo. Quando ele começa a aprender a andar, não tem mais chorar, berrar, se espernear. Ele levanta, anda e pega os brinquedos. Mas quando chegamos em casa... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mas quando chegamos... Ainda tem lugares, né? Tem? Tem ali. Ok, mas quando chegamos em casa cansado, numa quarta-feira, queremos pegar, chega em casa, vamos direto para a geladeira, né? Agora o exemplo é dos homens. A gente vai direto para a geladeira, abre a geladeira, pega a cerveja, vai direto para o sofá. Queremos sentar no sofá, assistir televisão, não importa o que esteja passando na televisão, mas queremos assistir alguma coisa de televisão, beber a nossa cervejinha para relaxar. Aí eu abro a latinha de cerveja, sento no sofá e falo, legal, vou relaxar. Olho para um lado, olho para o outro, cadê a porcaria do controle remoto? E o controle remoto está do lado da televisão. E aí há quem fique estressado, sim ou não? Sim. Por quê? Porque não conseguiu alcançar o objetivo. Porque foi impedido de resolver uma situação. E o que essa pessoa queria era sentar no sofá
e relaxar. E depois que ele fez esse suspiro, ele olha para o lado e vê que o controle remoto, veja, controle remoto está do lado da televisão. E ele pensa, porcaria, se fosse para eu levantar e ir do lado da televisão para pegar o controle remoto, eu já ligava a televisão. Para que remoto? Para que esse controle remoto? Eu já ligava a televisão. Ele tinha que ficar aqui do lado. E aí é por isso que ele está estressado agora. Porque ele não conseguiu relaxar. Vai ter que levantar e pegar. Faz sentido isso? Sim? Ótimo. Foi obrigado a confrontar, a perceber sua própria incompetência em resolver algo. Ele foi impedido de relaxar. Mas agora pela incompetência dele mesmo, de não olhar antes de sentar. Ele podia ter olhado, passou na frente da TV, já pega o controle, vai lá, senta, pronto, resolveu. Faz sentido? Ótimo. Vamos lá então. Então o que a gente faz? Veja. Primeiro nós temos que entender que este é um universo duro, só os tigres sobrevivem. Este é um universo duro, só os tigres sobrevivem. Não tem nhenhenhê. Ficar com muito nhenhenhê, o teu resultado também é nhenhenhê. E eu não estou falando só de resultado profissional, não estou falando de dinheiro e cliente, estou falando de amigos também, estou falando de família também. Né? Você não tem que fazer uma amizade, né? E ficar, beleza, eu tenho meu amigo. E toda vez que você precisa dele, você chama ele. Muito nhenhenhê. E quando ele precisa de um braço forte, de um ombro de apoio, de alguma ação produtiva no quesito de amizade, você tem que ir lá e tem que fazer. E este é um universo duro, só os tigres sobrevivem. É arregaçar a manga e fazer alguma coisa. Não dá para a gente ficar assim, vamos construir um mundo de flores. E fica. Então arregaça a manga e vai plantar. Não dá para só, não, estou emanando pensamentos positivos. Ótimo, lindo, maravilhoso. Mas além dos seus pensamentos, o que é que você está produzindo de fato que seja positivo? Faz sentido isso? Sim? Ótimo. Isso é um universo material, temos que trabalhar em cima dele. Se você quer que o teu cliente confie em você, o que é que você está fazendo para ele confiar em você? Se você quer que ele compre o imóvel, o que é que você está mostrando para ele? Se você quer satisfazer a expectativa dele, que perguntas você fez para este cliente para saber de fato quais eram as expectativas dele? E aí tem corretor que vira para mim e fala, mas eu perguntei quantos dormitórios, quantas garagens, perguntei tudo a respeito do imóvel. Mas quem está falando de imóvel? Vocês são corretores, não construtores. Se você fosse construtor, você queria saber quantos dormitórios, quantas garagens, para você construir um imóvel desse tipo. Você é corretor, tem uma infinidade de imóveis para você localizar. E um monte de opções dentro das fichas. Você tem que saber qual é o sonho dele. O que é que ele deseja com aquela descrição de 2 quartos? Porque uma vez um corretor de imóveis, quando eu falei isso, ele me falou, e alguns de vocês já sabem esse exemplo, porque eu falo sempre, e eu acho que ele é muito ilustrativo. Ele virou para mim e falou, Anderson, aconteceu uma coisa muito estranha comigo. O que você está falando tem tudo a ver, porque chegou uma senhora com cadeira de rodas e pediu para mim uma casa de mais ou menos entre 2 e 3 milhões de reais. Portanto, uma senhora viúva muito bem abonada. Isso aconteceu com um corretor que trabalhava numa imobiliária ali em Moema. Né? Enfim, e aí ele saiu procurando a casa de acordo com a descrição que essa senhora falou. Quantos dormitórios, quantas vagas de garagem, tinha que ter churrasqueira, a área, né? Porque ela recebia a visita dos familiares, família grande e tudo mais. Beleza, ele saiu correndo atrás de uma casa térrea, porque a senhora usava cadeira de rodas, ela não conseguia ficar de pé, ela não andava. É uma coisa extremamente lógica para buscar uma casa térrea, sim ou não? Sim e não. Não é lógico, porque a pergunta é, o que é que ela quer? E eu não estou falando do imóvel, eu estou falando do sonho, eu estou falando das necessidades, dos desejos que estão por trás daquilo que ela concluiu que seria 2 dormitórios que iria satisfazer. O que é que ela vai fazer com esses dormitórios? O que é que ela vai fazer com essa churrasqueira? Essa churrasqueira, quais são os impeditivos da vida dela? Cadeira de rodas é um impeditivo para a forma do imóvel? E ele não fez essas perguntas. E o que aconteceu? Quando ele ligou para esta mulher para mostrar uma outra casa, ela virou para ele e falou, já comprei. E ele perguntou qual casa ela comprou. E ela comprou uma casa de 2,5 milhões. 2,5 milhões, calculem a comissão. Este cara perdeu a comissão. E ele perguntou qual era a casa. E ela falou qual era a casa, o endereço. E esta casa tem 3 andares. Ela tinha 3 milhões na mão. Com 300 mil ela colocou um elevador. Ainda sobrou 200 mil para ela. Acabou, está resolvido. Ele não soube investigar as necessidades e os desejos daquela pessoa. Ele ficou perguntando apenas quantos quartos, quantos dormitórios, quantos banheiros, se tem churrasqueira, se não tem churrasqueira, qual bairro.
E aí você pergunta qual bairro, o cara fala Moema, e de repente quando você liga para ele, ele fala que já comprou uma casa em, sei lá, Interlagos, Penha, sei lá. Aí você fala, pô, mas você não queria ir em Moema? Não, a tua pergunta é, o que é que te agrada em Moema? O que é que te faz concluir que Moema seja o bairro interessante? Se ele falar qualquer coisa que não seja porque está próximo do trabalho, ou porque está próximo de, que é uma questão puramente de localização, qualquer outra coisa, você busca qualquer outro bairro que tenha aquilo, porque é arborizado e tem tudo perto e tem um shopping do lado. Pronto, qualquer outro bairro que seja arborizado, tudo perto com um shopping do lado, serve para ele. Faz sentido isso? Faz. Ótimo. E o corretor fica estressado porque não alcançou o seu objetivo, mas não alcançou o seu objetivo porque não soube buscar as ferramentas e os meios para alcançar o seu objetivo. Ficou claro esse ponto? Sim? Ótimo. Então este é um universo duro. Você tem que ser voraz. A questão então aqui é como sobreviver. Como sobreviver, ou seja, como ter sucesso. Como ter sucesso. Se o estresse provoca o fracasso, as regras para ter o sucesso evitam o estresse. Faz sentido isso? Ótimo. Quanto mais sucesso tivermos, mesmo nas pequenas ações do dia a dia, quanto nas grandes, né, nos grandes empreendimentos e planejamentos que a gente fizer, quanto mais sucesso tivermos, então menos estresse teremos. Quanto mais consigamos resolver as coisas, menos estresse, porque menos problemas teremos. Sim? Ótimo. Então vamos lá. Sucesso é igual... Oi. Muito bem. Sucesso é igual sobrevivência. Quando o microfone não funciona, ele não está sobrevivendo, ele morre. Portanto, temos um estresse. Isso, porque temos um fracasso. Né? Ainda bem que tem outro microfone, porque senão teríamos uma gritaria e eu ficaria sem voz. Mas tudo bem, né? E estressado. Ok, vamos lá. Só falta ter o apagão agora, né? Vai ser ótimo, né? Vai ser uma palestra à luz de velas. Isso me recorda de uma palestra que eu dei na Associação Comercial em... Onde foi? Jundiaí? Não, em Guarulhos. Em Guarulhos. Eu cheguei lá, acabou... Ele... É para trocar de novo? É que esse aqui é para perguntas. Ah, obrigado. Oi. Muito bem. Mais 15 minutos de microfone, troca de novo. Vamos. Okay. É, bateria de 15 minutos. Muito bem. É Paraguai. O que acontece? Não dá mais para falar que é chinesa, porque a China está começando a ter produto bom. Bom, sucesso igual a sobrevivência. Para você sobreviver, primeiro de tudo, para você ter sucesso, primeiro de tudo, para você ter uma transformação autodeterminada na sua vida, aquela que você impõe, né? Aquela melhoria, aquela ação que você faz, você precisa querer. O primeiro de tudo é que você queira, de fato, que você tenha a vontade. Né? Não é para forçar a vontade, tem que ter força de vontade. Eu entendo isso como um modo de dizer, o que você tem que ter é a verdadeira vontade. Né? Querer aquilo, né? Mas querer mesmo, né? Com perdão da palavra, aliás, não vou falar nenhum palavrão, mas você tem que ter tesão por aquilo, né? Uma querência muito alta. O que fez a Hortência ser uma excelente jogadora de basquete não foi o fato de ela ficar a mais do que o horário do treino arremessando bolas ao cesto. Foi o fato que ela vivia isso. Ela queria muito isso. Tudo que ela queria era jogar basquete. Todo o tesão da vida dela era jogar basquete. Ficar a mais ou não era simplesmente um prazer para ela. Não era aquela perseverança imposta, necessária, empurrada. Porque quando você fica repetindo por muitas vezes aquilo que você não gosta, o máximo que você desenvolve é estresse. Você está repetindo o que você não gosta. Porque há quem diga que repetir várias vezes uma ação cria a habilidade. Mas somente cria a habilidade se você quiser. Se você quiser aquela ação, se você quiser aquela transformação, se você quiser aquele sucesso. Se você não quiser e ficar repetindo constantemente aquilo, parabéns, você é uma ótima pessoa que produz estresse na tua vida. Você sabe disso, pega as coisas que você hoje em dia repete que você não gosta de fazer. Você só faz porque existe uma força externa a você lhe obrigando a fazer isso. Quando essa força cessa, a primeira coisa que você faz é parar de fazer isso. Sim ou não? Sim? Ótimo. Toda quinta-feira eu tenho que mandar relatório para o México.
Toda quinta-feira, porque eu tenho algumas tecnologias, alguns produtos que eu pago royalty, né? Dos Estados Unidos, e aí, como está no México, o escritório que cuida da América Latina, eu tenho que mandar relatório. E tem que ser na quinta-feira às 2 horas. Não pode ser às 1h30 nem às 2h30, tem que ser às 2 horas. É muito criterioso. Então, toda quinta-feira eu mando relatório. Gosto de fazer esse relatório? Não. Detesto. É uma encheção de saco. Não gosto de fazer. Faço. Por que eu faço? Porque se eu não fizer, eu perco a licença. E uma parte do faturamento de uma das minhas empresas vem desse produto. E eu quero este faturamento. Então eu faço o relatório. Mas se eles virarem para mim e falarem assim, Anderson, sabe o que é? Sabe aquele relatório? Então, é bom fazer, hein, para a gente saber o que está acontecendo. Mas se você não fizer, não vai ter nenhum problema, você não vai perder a licença. Se quiser, me liga, porque eu não vou fazer o relatório. Faz sentido o que eu estou falando? Sim? Ótimo. Eu desenvolvi a habilidade de fazer esse relatório? Nada, eu faço do jeito que eles mandam fazer. Eu não gosto. Faz sentido isso? Sim? Ótimo. Não importa o que você queira fazer na tua vida. Tem gente que vira para mim e fala assim, Anderson, mas a gente também tem que escolher uma profissão que dê dinheiro, né? É dinheiro. Né? Tem que escolher a profissão, né? Que dê dinheiro. Balela! Você tem que fazer aquilo que você realmente queira fazer e que realmente goste de fazer e faça com todo o afinco que você puder fazer. Aí você fala, mas Anderson, não é qualquer coisa que dá dinheiro. É, desde que você faça com competência e ache o business para isso. E eu tive a oportunidade, lá com os meus 17 anos, por aí, de conhecer uma menina chamada Fabiola. A Fabiola andava de patins. A gente andava de patins na noite de São Paulo, com os tal dos night rollers, nem sei se existe isso, aqueles patins inline, sabe? Das 4 rodinhas, uma na frente da outra. Sabe o que eu estou falando? Não? Sim? Ótimo. E ela andava de patins. Tudo que ela fazia na vida era andar de patins. Ela tinha uns 15 anos de idade, ela amava andar de patins, ela acordava de manhã, botava patins no pé, andava de patins. Eu acho que se essa menina tirasse os patins para andar, ela caía. Ela tudo ela fazia, não sei de tudo, porque eu não... Ok, não conhecia ela tão assim. Mas de resto, pelo menos quando eu a via, né, era de patins. E ela, verdade. E ela desenvolveu uma tremenda habilidade no patins, porque era tudo que ela queria, então é fácil, né? Ela repetia e era o que ela gostava. E ela foi a primeira menina a fazer um mortal de costas escarpado no half. Ok. Sabe aquelas pistas em forma de U, que a pessoa fica indo e voltando, só fica assim? Ok, maravilha. Ela ia de frente, dava um mortal para trás, né, de costas, só que com o corpo reto, isso é escarpado, corpo retinho. Voltava, dava outro mortal para frente e voltava. Corpo reto, escarpado, que é muito difícil. Ela foi a primeira menina no Brasil a fazer isso. Foi convidada por uma empresa de games de Los Angeles para fazer estes movimentos. Plugaram nela uma série de eletrodos, copiaram os movimentos, lançaram um videogame e ela ganhou royalty. Se ela for esperta, ela não trabalha, nem o filho dela, nem o neto dela, pro resto da vida. Ganhou os tubos de dinheiro. Ah, mas isso é sorte. Não! Isto é o primeiro elemento se mostrando. É o real desejo de fazer aquilo que você gosta de fazer. Eu tive a oportunidade também de conhecer aqueles 2 caras, acho que hoje em dia todo mundo conhece, que é o tal do Vitor e o Léo, que canta a dupla sertaneja. Muito bem, eles tocavam num barzinho aqui em Pinheiros, chamado Rancho do Serjão. A gente ia lá de domingo, eles tocavam lá de domingo, né? Enfim, e a gente ia lá. Quem eram eles? Ninguém. Era ninguém. Tocava num bar. Né, de domingo, nem de sábado, que era o dia bombado, eles não tocavam, era de domingo e à noite, né? Então péssimo horário, era qualquer um aí, né? A gente convidou eles uma vez para tocar entre os nossos amigos e tudo mais, eles cobraram R$300 para tocar na nossa festa, a gente achou caro, não pagamos, eles não foram tocar. Tem várias fotos com eles, deles cantando parabéns, porque a gente fazia muito aniversário lá e tal. Só que eles desejavam aquilo com muito afinco, e os caras eram bons tocando. Por quê? Porque era tudo que eles sabiam fazer. Bom, hoje eles ganham aí milhões. Agora, quem é o Anderson? Ninguém, para ele, né? Ele vira e fala, não, lembra do Anderson? Quem é o Anderson? Ah, ninguém. Mudou. Enfim, porque eles desejam. Enfim, mas só querer não te leva a lugar nenhum. Você precisa saber como. Você precisa ter o conhecimento, a realidade, saber como fazer. Ah, eu quero muito ser rico.
Ok, o que é que você está fazendo? Ah, não sei, porque eu não sei, né? Como... Então, você não vai ser rico. Ah, eu quero ser um excelente corretor de imóveis. Ótimo. E que curso você está fazendo? Que palestras? Não, eu já tirei o Cresce. Ótimo. E que mais? Já fez o ProS? Já decorou a lei do inquilinato? Já conversou com outros corretores de imóveis? Já baixou todos os documentos que tem lá no site do Cresce? Ah, tem? Nossa, eu não sabia. Eu peguei um modelo de uma proposta de um amigo. Tem isso no Cresce? Tem, claro. Botou seus imóveis lá no portal? Que portal? Meu amigo, você está desconectado do mundo. Como é que você vai ser o melhor corretor? Você tem que estar conectado com a fonte das informações. Lembra da primeira dica que eu passei? Sim? Ótimo. E tem gente que vira para mim e fala assim, mas Anderson, eu precisava de um modelo de não sei o que lá, documentação imobiliária. E eu falo, mas você não é corretor de imóveis? Ele sou. Ai, mas eu estou estressado que eu preciso de um modelo, de um contrato, um modelo de uma não sei o que, um modelo de uma carta, um modelo... Meu amigo, você é corretor de imóveis, entra no site do Cresce, bota a tua senha, pega lá. Tem dezenas e dezenas de modelos de tudo que é coisa que você precisa. E tem gente que não sabe. É claro que não vai conseguir, é claro que vai ficar estressado. Faz sentido o que eu estou falando? Faz? Ótimo. Ótimo. Porque para ter sucesso você precisa realmente querer aquilo. Mas querer não basta, você precisa saber como. E aí vira um amigo meu e fala assim, Anderson, casar é bom? E eu falei, casar é maravilhoso. Adoro estar casado, acho o máximo estar casado, uma delícia. Aí fala, então eu vou casar. Eu falei, casa mesmo, mas vamos lá, vamos planejar então. Como é que é? Aí, não, Anderson, eu sou espontâneo. Eu não gosto de planejar, sou espontâneo. Tá bom. Então, tudo bem, amigo é amigo, né? A gente ajuda, mas você só ajuda aquela pessoa que quer ser ajudada, né? Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, porque senão você está invalidando a pessoa, né? Você tem que deixar a pessoa. Aí a gente fica do lado, né? Deixa ele tropeçar, eu estou ali para segurar, vamos lá. Então, tudo bem. Aí ele casou, 3 meses depois ele virou para mim e falou assim, mas Anderson, mudou tudo. Eu falei, mas é claro, porque se não mudasse nada, continuava sendo chamado de namoro. Se chamou casamento, muda, é outra coisa. Ali, mas eu achei que foi... Pois é, mas aí é que está o ponto. Você envolveu uma segunda pessoa. Esta segunda pessoa achava uma coisa, você achava outra. Vocês não trocaram ideia, não planejaram como é que ia ser depois do casamento, não criaram uma realidade, não absorveram conhecimento um do outro, não desenvolveram o saber como seria depois do casamento, não sabiam como seria depois, cada um achou uma coisa. É óbvio que está fadado ao fracasso. É óbvio que no dia seguinte de terminar a lua de mel, você está estressado porque está casado. Faz sentido o que eu estou falando? Sim? Ótimo. E ele estava. Tem que saber como, né? Enfim. Mas só saber como também não adianta. Tem que ter uma outra coisa, o terceiro e último fatídico elemento que provoca realmente a transformação do determinado, o sucesso, a sobrevivência sua, da sua empresa, do seu posto, do seu produto, da sua família, enfim, de qualquer coisa que você queira empreender, né, impulsionar, que é fazer, tomar uma atitude, se comunicar. Se comunicar com as coisas, se comunicar com as situações, se comunicar com as pessoas. Porque só saber e ficar parado não adianta nada. O conhecimento parado não presta para absolutamente nada. Conhecimento só é útil depois de colocado em prática. A gente vê muito isso, infelizmente, a gente vê muito isso dentro de faculdade. Né? Não estou falando que todos os professores de uma faculdade são assim, mas existe alguns. E eu tive enfim, a insatisfação de conhecer alguns nesse sentido. O que acontece? O cara era professor de administração de empresa. Olha que interessante, administração de empresa. O cara dava aula de como se administrar uma empresa, para outras pessoas terem sucesso administrando empresas. E as outras pessoas tinham sucesso administrando empresas. Administravam empresas, iam bem e tudo. E este cara tinha uma empresa. E eu perguntei para ele, professor, como vai a sua empresa? E ele respondeu com a síndrome do saquequé. Algumas pessoas, funcionários, clientes, respondem com essa síndrome, conhece? Você pergunta, e aí, como vai a empresa? Ela fala, não, sabe o que é? É que o governo, é que o mercado... É que... Ou seja, começam as justificações, as tentativas de diminuição da própria responsabilidade pelo fracasso. O que acontece é que ele sabia administrar uma empresa, mas ele não aplicava o conhecimento dele na empresa dele. Ele não tinha sucesso na empresa dele e os alunos dele tinham sucesso. Olha que paradoxal a coisa. Por quê? Porque apesar de ele gostar e querer aquilo, apesar de ele saber como, ele nada fazia, ele não tomava uma atitude. Então é óbvio que ele vivia estressado. Ele era uma pessoa estressada. Estressada porque achava que o governo estava contra ele, que achava que o mercado estava contra ele, achava que os clientes estavam contra ele. Ele vivia estressado porque ele não fazia aquilo que ele sabia. Faz sentido isso? Sim? Ótimo. Muito bem.
A sua querência, a sua habilidade desenvolve a confiança, o saber como desenvolve as suas ideias e o fazer desenvolve os resultados. E quando você tem resultado, então você tem o sucesso. Quando você tem o sucesso, você não tem o estresse. Mas quando esses elementos estão muito distantes ou inexistentes em alguma situação, o que você tem é a morte, é o fracasso, né? É o não conseguir fazer aquilo, né? Não conseguir fazer aquilo. No ambiente de escritório é alguma coisa parecida com isso. Tá? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas tem uma pessoa aqui, ó. Tá? Esse está estressado. Aqui? Não, aqui é uma pilha de coisas até. Né? Pra você ver. Né? Não, é uma pilha de coisas. Olha só. Mas quando você está estressado, quando você não quer resolver algo, quando você não sabe resolver algo, e quando você não faz algo para resolver uma situação, você é descartável. Você não presta. É feito máquina de escrever. Hoje não precisa mais de máquina de escrever, o computador faz tudo. Né? Tudo que a gente fazia na máquina de escrever, a gente faz no computador agora. Não precisa mais a máquina de escrever. A máquina de escrever não proporciona um resultado desejado, portanto, ela é descartável. Quando você tem estresse, quando você não tem sucesso, quando você acumula fracasso, você é uma pessoa descartável. Você é descartável na empresa, você é descartável no mercado, você é descartável na família. Quando você não produz aquilo que sustenta o teu casamento, então o teu cônjuge busca outra pessoa que sustente isso. Seja em qualquer aspecto. Às vezes pode ser até no aspecto de conversa. Tem muita gente por aí que está sendo traído, não por sexo, mas por bate-papo. Está sendo traído por conversa. Está traindo a pessoa para conversar com alguém. Absurdo isso, mas faz sentido? Faz? Ótimo, porque a pessoa não está sabendo como, não está tendo a realidade de quais são os desejos e necessidades da outra pessoa. Portanto, não está tendo uma atitude. Não está fazendo aquilo que é necessário fazer para manter sobrevivendo o casamento. E assim com qualquer outra coisa. Sua empresa, né? O que é que seu cliente quer? Antes de lançar um produto, antes de lançar uma campanha, antes de fazer, faz uma pesquisa, verifica com o seu cliente, né? E aí vai. Portanto, sucesso, a diferença de sucesso, o que é contrário ao sucesso é o fracasso. Vamos lá. Quando você tem esses três elementos muito bem cristalizados, muito bem firmes na sua vida, então você tem sobrevivência de alto nível, você tem sucesso, você tem realizações, você tem o seu mundo nas suas mãos. Não, eu não estou dizendo que você tenha o mundo nas suas mãos. Eu estou dizendo que você tem o seu mundo nas suas mãos. Os seus objetivos, os seus desejos, as suas necessidades respondidas, baseado naquilo que você acha que você pode, nas suas limitações. Porque, como diria Henry Ford, se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo. Henry Ford diz, se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo. Porque se você acha que pode, realmente existe aí uma possibilidade. É só você querer resolver, buscar informações de como se resolve isso, saber como, e fazer a ação necessária para resolver. Então existe uma possibilidade. Mas se você acha que não pode, então o primeiro elemento já caiu, né, por terra. Você nem quer, porque você acha que não pode. Então você também está certo, porque não vai existir possibilidade nenhuma. Faz sentido? Faz? Ótimo. Então vamos lá. Como é que a gente vê isso? Vamos falar a respeito então do poder. O poder, né? Ou seja, a habilidade de, ou seja, o conhecimento de, ou a habilidade para, o conhecimento para, ou seja, a capacidade de, ou a capacidade para, né? Não estou falando do poder da pessoa poderosa situacionalmente por causa de algumas circunstâncias da sua vida, não, estou falando da pessoa que tem realmente o poder, aquela que quando quer fazer algo, pode, faz algo a respeito e melhora. Né? Conjugar o verbo poder. Né? Ficou claro esse ponto? Ótimo, o poder. Né? Às vezes a gente para assim e fala, se eu pudesse. Pois é esse o poder que eu estou falando, é de poder fazer. Muito bem, então conceitos básicos a respeito desse poder. Primeira coisa, olha que interessante nesses conceitos básicos. Quando alguma coisa acontece, tá? E que nós não sabemos como é que aconteceu, não sei como é que aconteceu, também não tenho como dominar isso, tá? Não está dentro das minhas mãos, e é algo bom, nós chamamos de sorte. Eu não sei como é que isso aconteceu, não consigo duplicar, não tive o domínio disso, mas foi bom para mim. Então a gente chama de sorte.
Mas se algo acontece que eu não sei como aconteceu, não tenho como dominar, mas é algo ruim, a gente chama de azar. Eu não sei como é que aconteceu. Não controlei a situação, não tive domínio, mas foi ruim para mim. Então a gente chama de azar, né? E o pior, olha que interessante, quando eu não sei como aconteceu algo, não tenho como dominar isso, não é nem bom nem ruim, mas é algo sem absolutamente nenhuma ordem, nenhuma sequência, não tem lógica, não estou entendendo isso, então nós chamamos de confusão. Minha mesa está ali, eu não estou entendendo nada dos papéis ali em cima, eu nem sei como é que isso aconteceu, como é que ficou daquele jeito. Não tenho o menor controle sobre o que está ali, o que não está ali, não faço a menor ideia. Não é nem bom nem ruim, chamo de confusão. Então, está confuso a minha mesa. Fez sentido isso? Sim? Ótimo. Pronto, isso aqui é o apagão, né? Só descobriu depois. Eu não sei como é que aconteceu, eu não tenho como dominar isso, a única coisa que eu pude fazer é sair correndo e desligar tudo da tomada, puxar os fios da tomada para não queimar nada. E foi algo ruim para mim. Então, puxa, que azar, né? Deu um apagão. É exatamente isso, né? Mas de repente eu estou andando na rua, trombo com uma pessoa que não faço a menor ideia quem é, puxamos um papo do nada, trocamos cartões e de repente fecha um negócio. Puxa, que sorte, né? Pois é, mas eu não consigo trombar com uma pessoa e fechar um negócio a todo tempo. Eu não tenho como controlar isso, né? Então eu chamo de sorte, porque é algo que está fora do meu controle. Portanto, olha que... Opa, ai meu Deus. Ok, obrigado, muito boa noite. O que aconteceu aqui? Travou o negócio? Ok. Botãozinho. E aí? Botãozinho está apertado? Deixa eu desligar. Pronto. Botãozinho está estressado. Isso, esse. É o de baixo, Não, o de cima. Agora travou ali também. Muito bem. Estressou o computador, né? Olha que azar, né? Eu não sei como é que isso aconteceu. Eu não tive o menor controle sobre isso. E foi algo ruim, né? Oi? Foram embora mais cedo. Olha que sorte. Pois é. É boa, porque toda moeda tem dois lados, né? Nada é totalmente ruim ou totalmente bom, né? Sempre depende do nosso ponto de vista. Vamos lá. Cadê? Estresse. Aqui em cima. Não. Está abrindo outro arquivo. Que bom. Ok. Ele travou o mouse? Que beleza. Desconecta o bagulhinho aqui, não? Agora foi. Eu faço aí no tela. Sim. Você falou aquela palavra, ao contrário de sorte. Pois é. Falta de sorte, não é? Fala a palavra, ela acontece, não é? Ainda bem que hoje é quarta, né? Imagina se essa palestra fosse na sexta, né? Porque você sabe que a sexta é 13, né? Exatamente, dia da sorte, né? Falta de sorte. Vocês sabem por que a sexta-feira 13 ficou conhecida como dia do azar? O senhor sabe? Porque só dá zica nesse dia. Porque teve um fato histórico aí na Idade Média que aconteceu numa sexta 13, né? E foi uma coisa ruim e tal, e aí... Pronto, agora que eu já não preciso mais enrolar eles. Tá bom. Então depois a gente fala da sexta 13. Vamos lá. Já acabei a enrolação. Olha que interessante. Nós temos um mesmo elemento nestes três, que compõem essas três situações, sorte, azar e confusão, que é a falta de controle. Quando estamos com sorte, né, algo aconteceu fora do meu controle, eu não sei como aconteceu, mas foi bom. Eu não tive controle nenhum. Foi ruim, é azar, não tive controle nenhum. Estou tudo confuso, não sei o que está acontecendo, não estou tendo controle nenhum. Então a falta de controle produz isso. Eu não estou dizendo que ter sorte é ruim, eu estou dizendo que não ter controle é ruim. Eu não estou dizendo você se controlar, não, é controlar as situações, controlar as pessoas, controlar as coisas. Uma pessoa que está dirigindo um carro que não tem controle, bate o carro. Uma pessoa que está gerenciando uma equipe, um gerente de venda, gerente de locação, que não tem o controle sobre a tua equipe, então falha a empresa. E controlar não é dominar.
Controlar pessoas é fazer com que façam. Ou melhor dizendo, fazer com que desejem fazer. Fazer com que escolham fazer aquilo que você gostaria que eles fizessem. Porque fazer com que faça de forma imperativa e impositiva, no momento que você sai, eles param de fazer. Mas se você faz com que eles desejem fazer aquilo, quando você sai, eles continuam fazendo. Faz sentido isso? Ótimo. Exatamente, vira desejo. A diferença entre controle e domínio é que quando você controla, você permite o autodeterminismo da pessoa. Quando você domina, é uma manipulação. Você impõe algo independente do que a pessoa pense, ache, goste ou queira. Então, controlar é bom, dominar é ruim, nesse sentido que eu estou falando. Muito bem, então vamos lá. Por isso que é interessante você ter maior controle a respeito das coisas na sua vida, situações na sua vida, a respeito de você e o que você tem, o que você faz e o que você é. O que é controlar algo? Controlar algo sempre é a habilidade, a competência, o conhecimento, a condição de começar, manter e ou parar algo. Quando uma pessoa está dirigindo um carro e ela consegue colocar o carro em movimento, que é o começar, manter ele em movimento adequado, e parar o carro em algum lugar, né? Então, começar, manter e parar, a gente diz que ela tem o controle sobre aquilo. Tá? Então, controlar é começar, manter e parar. Agora, vamos ver isso no que define você, que é o seu fazer, ter e ser. Ou seja, a grande sacada, a grande pergunta aqui é você verificar na sua vida, se você está levando uma vida estressada, se você está tendo acúmulo de estresse, se você está tendo fracassos, então pare e faça 9 perguntas em vários aspectos da sua vida. A primeira pergunta é, o que é que você não faz, tá? E quer começar a fazer? Segunda pergunta, o que é que você já faz? Aqui a primeira coluna, a segunda linha. O que é que você já faz e quer continuar fazendo? Mesma primeira coluna na terceira linha. O que é que você faz e quer parar de fazer? Não quer mais fazer. A mesma coisa para as outras questões. O que você não tem e quer passar a ter? O que você já tem e quer continuar tendo? Porque ter alguma coisa exige a responsabilidade de manter essa coisa sobrevivendo. Querer saber como e fazer para mantê-la sobrevivendo. Então, o que é que você tem e quer continuar tendo? O que é que você tem e não quer mais ter? Quer abrir mão, não quero mais isso. E o ter pode ser um monte de coisa. Pode ser um carro, pode ser um amigo, pode ser qualquer coisa, subjetiva ou material. E o que você não é e quer passar a ser? O que você é e quer continuar sendo? E o que você já é e não quer mais ser? E pode ser qualquer coisa, pode ser, eu quero ser gerente, ou então, por exemplo, o que eu sou muito irritadinho, né? E eu não quero mais ser irritadinho, tá? Então, é o parar, é o que você é e não quer mais ser. É um exemplo. Então, com estas 9 respostas para cada um dos aspectos da sua vida, pessoal, social, familiar, religioso, cultural, afetivo, sexual, financeiro, profissional, enfim, qualquer um desses aspectos, com essas 9 respostas, você tem como fazer um planejamento adequado para que a sua vida seja como você quer que ela seja. Para que você exerça o real controle sobre quem você é. E não sobre o que fizeram de você. Porque quando nós respondemos adaptativamente ao que fizeram da gente, nós não somos nós mesmos. Nós somos a resposta do desejo do outro. E isto é ter uma vida estressante. Porque você nunca vai atingir o seu objetivo. Todo o seu sucesso é o sucesso do outro, não seu. É claro que o seu sucesso colabora com o sucesso do outro, e isso não tem nada de errado, é lindo e maravilhoso. Mas a minha pergunta é, o que é que você queria fazer, ter e ser? O que é que você está sendo e não é o que você quer ser? Você tem que verificar isso. Faz sentido isso? Sim? Ótimo. E em qualquer momento que você fale, que você perceba que vá se estressar, que você perceba que existe ali uma situação então, que você está sendo obrigado a perceber uma incompetência em resolver algo, pare e faça essas perguntas. Porque sempre que você perceber essas questões, você vai se deparar em problemas. E o que é um problema? Então vamos ver o que é um problema. Um problema é uma coisa muito simples, mas tem que ser muito bem vista para poder ser resolvido, senão você fica estressado e o estresse te aprisiona.
Então vamos ver como se libertar. Primeira coisa, você tem que identificar o que é um problema. O problema é uma dúvida, incerteza e dificuldade. Mas o que é isso? Qual é a origem disso? Bom, existe uma força. Eu quero. Uma força que te impulsiona. O teu eu quero. Existe uma força contrária. Eu não posso. Sempre que existem essas duas forças contrapostas, você querer alguma coisa e não poder alguma coisa, tá? Sempre que existem essas duas forças contrapostas, nenhuma das duas forças é o problema. O problema é o efeito, o resultado da contraposição dessas duas forças. O choque, o impacto é que é o problema. Nenhuma delas é o problema. Por exemplo, tá chovendo. Bom, tá chovendo, ok, não é problema. Tá chovendo, e daí? É só uma situação, tá chovendo, e daí? Não, mas Anderson, eu quero sair sem me molhar, estou sem guarda-chuva e está chovendo. Ah, ok. Sair sem me molhar, não posso, estou sem guarda-chuva. O choque dessas duas forças é que é o problema. Porque a questão é, você concluiu que não ter guarda-chuva é que é ou ter o guarda-chuva é que seria a solução. Não, se você conseguir achar qualquer solução que não faça você ficar molhado, acabou, não tem mais estresse. Ah, mas eu esqueci o guarda-chuva. Sim, então se desprenda disso. Não tem guarda-chuva, vamos pensar em outra coisa. Né? E tem gente que fica estressada. Ai, meu guarda-chuva, ai, eu esqueci o guarda-chuva. Puta, agora ferrou tudo. Ai, meu Deus, o guarda-chuva. Ai, blá, 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 blá. E faz buraco no chão. Então eu já sei, essa pessoa não está cumprindo com o primeiro quesito para ter sucesso na vida, que é o querer. Ela não quer resolver. Ela quer curtir o estresse. Tá aqui, ai, eu tô sem guarda-chuva. Ai, eu tô sem guarda-chuva. Ai, eu tô sem guarda-chuva. Tá curtindo o estresse, sabe? Tá se remoendo ali. Não tem guarda-chuva, já era. Não tem, acabou. Busque outra solução. Quais são as duas forças aí? Ah, é que está chovendo e eu não quero me molhar. Ah, ok. Então pronto, está chovendo e eu não quero me molhar. Ok, então vamos buscar alguma coisa, ou para você não se molhar, ou para você não precisar sair. Pronto. Se você achar uma solução para uma dessas duas coisas, qualquer que seja a solução, acabou, está resolvido. Faz sentido isso? Sim? Ótimo. Eu quero comprar um carro, mas eu não tenho dinheiro. Mas o dinheiro não é a questão é, eu quero comprar um carro e eu não posso. Se você buscar qualquer outro jeito ou meio de ter o carro, não necessariamente comprar, tem a solução. Você pode ganhar o carro. Eu sei que é meio improvável, mas pode, não pode? A título de exemplo só. Vai aceitar assim, né? Tá bom. Então o que acontece? A primeira força é ser causa, a segunda força é ser efeito. Sempre que você vai ao encontro e fortalece o eu quero, né, o querer e fazer alguma coisa, você está sendo causa. Se você fica à mercê do eu não posso, da outra força contrária, você está sendo o efeito da situação. Faz sentido essa diferença entre ser causa e ser efeito? Sim? Ótimo. Para resolver alguma coisa, temos que ser causa, temos que buscar as soluções e não ficar em efeito das coisas. Uma vez eu bati o carro, eu estava dirigindo e foi lá, bum, bati o carro. Né? Eu não percebi, realmente fiz besteira, olhei para o lado e o carro bateu no da frente. Não fez grandes estragos, tudo, amassou o para-choque dele, amassou o meu para-choque. Ok, bati o carro, eu não queria bater o carro, mas eu bati o carro, não dá. A situação está feita, eu bati o carro. Mas o que eu queria? Não brigar. O que ele queria? Brigar. Ele já saiu do carro já com os punhos cerrados, né? Ele só conseguia enxergar o meu nariz, né? Foi muito engraçado. E foi ali na Washington Luiz, logo depois da ponte, quase em frente ao aeroporto. Muito bem, e eu saí do carro e eu pensei, qual vai ser a única forma de eu fazer para não brigar? Porque qualquer coisa que eu dissesse que ele freou, ele não sei o que lá, qualquer coisa que eu fosse contrário a ele, nós iríamos brigar. Porque o que ele queria era ouvir alguma coisa contrária a ele para ele brigar. Faz sentido isso? Sim? Ótimo. Imediatamente eu pensei, qual seria a única forma de eu fazer com que ele não brigue, se eu não for contrário a ele? Né? Se eu não for contrário a ele. Então eu virei para ele e eu não falei eu pago. Porque ainda assim eu não estaria indo em acordo com ele. Eu já estaria começando uma nova comunicação. O problema é, ele saiu do carro gritando, você bateu no meu carro, você não vê, pelo amor de Deus, você é uma mula e tal. Quer dizer, não foi bem mula que ele falou, eu estou poupando, né? Não vou falar isso com duas câmeras filmando, né? Mas enfim, ele me xingou de Deus e o mundo, coitado da minha mãe, deve ter se remoído ali, né? Então o que eu fiz? Eu simplesmente saí e falei assim, realmente você está certo, eu bati o carro. Ele falou, mas você não viu? Realmente, eu não vi. Mas você bateu no meu carro. Realmente, eu bati no carro.
Mas você está errado. Realmente, eu estou errado. Sabe o que? Olha, eu não esperava pela reação dele. A próxima pergunta que eu esperava que ele fizesse era: você vai pagar tudo? E eu ia falar: vou pagar. Tenho seguro, faço seguro para isso, para ficar tranquilo, né? Enfim, e eu ia falar: vou pagar, porque o erro foi meu mesmo. E eu queria ficar tranquilo, sem estresse e tal. Maravilha. E eu iria falar para ele: vou pagar. Mas o cara ficou tão desconcertado com essa forma de abordagem que eu adotei, do tipo: sim, realmente, eu bati. Sim, realmente, eu não vi. Não, você tem razão, é isso mesmo, eu não vi, fiz um erro tremendo. Ele ficou... Ele abriu a porta, entrou no carro e foi embora. É verdade, até hoje eu não sei o que aconteceu. Por isso eu chamo isso de sorte. Eu não sei o que aconteceu com o cara. Eu reconheci o meu erro e ele não esperava isso, né? Então, por isso, eu acho que eu desconcertei o cara e ele foi embora, sem saber o que aconteceu. Enfim, mas é muito interessante, porque o ponto aqui era... Eu não estou preocupado se eu vou ou não pagar. O ponto é, eu não queria ficar estressado. Ou seja, eu queria ter sucesso. Não queria acumular mais um fracasso. Eu já bati no carro, é um fracasso. Eu não quero outro. Eu já amassei o nariz do carro, não quero o meu também. O meu... Enfim, então é isso aí. Entendendo o estresse. O estresse é o resultado, então, de chegar lá versus ficar aqui. A contraposição das forças. O impedimento, ser obrigado a perceber essa incompetência. Controlar versus ser controlado. Causa versus efeito, né? Ou seja... ser causa é ser a fonte geradora da coisa. Ser o efeito é o resultado dos outros, o resultado da vida. Aí você pergunta para a pessoa: e aí, como vai? Como é que você está indo? E a pessoa fala: a vida tem sido muito generosa comigo. Essa pessoa está em efeito, porque ela não está criando o seu próprio sucesso, ela está esperando que a vida dê alguma coisa para ela. Arregaça as mangas e faça mais ainda. Aí a pessoa vira e fala assim: não, mas eu estou sendo abençoado. Ótimo, tá certo. Está sendo abençoado, muito bem. Mas algo você fez para ser abençoado, para ser meritoso disso. Portanto, continue fazendo para ter mais bênção, então. Regaça as mangas e faça mais. Algo você tem que fazer, não é só esperar da vida. Você tem que ser meritoso. Faz sentido isso? É? Ótimo. Muito bem. Então, o que acontece? Quando você está sendo controlado sem você ter dado este controle... Você não deu o controle, mas está sendo controlado, você está em efeito da coisa. Portanto, gera o estresse. Fez sentido isso? Sim? Ótimo. A pessoa quer sair daqui e chegar lá, não importa onde, em tal hora, não dá por causa do trânsito. Minha agenda está sendo controlada pelo trânsito, eu estou em efeito do trânsito. Por isso eu me estresso. Simples assim. Né? Essa é a causa. Então, como a gente resolve? Vamos lá. A solução. A solução primeiro é querer. Ficar andando de um lado para o outro reclamando da vida é a atestação máxima de que você não quer resolver. Porque reclamar não adianta. Reclamar aos ventos não adianta. Adianta se você está reclamando, ou seja, chamando para si novamente algo que você quer que outra pessoa possa lhe dar. Então eu vou reclamar meus direitos, vou reclamar meu diploma, vou reclamar, aí sim, mas ficar reclamando assim, sabe? Blá, 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 blá. Você não quer resolver, porque você não está assumindo a responsabilidade de ser causa, de fazer algo a respeito. Mas não fui eu que fiz isso, Anderson. Não fui eu que fiz esse problema. Sim, mas o problema está na tua mão e está prejudicando a você. Então você tem duas opções. Ou você fica reclamando, esperando que quem causou o problema resolva. E se esta pessoa não está estressada, não tem prejuízo, ela não vai resolver. Então o problema fica só seu. Ou arregaça suas mangas e seja a causa. Vai lá e resolve. Mas eu vou ter que resolver um problema que não é meu, é do outro? A minha pergunta é: isto te estressa ou não? Isso te prejudica ou não? Está te prejudicando? Então arregaça as mangas e resolve. Não está te prejudicando? Então não resolve, o problema é do outro. Aí o outro pode te pedir ajuda. Aí sim, aí você ajuda. Faz sentido isso? Sim? Sim ou não? Sim? Ótimo. Oi? Alguém perguntou? Não. Ah, ok. Muito bem, então vamos lá. Primeiro você tem que querer. O querer faz com que você confronte, ou seja, faça face a. É diferente de afrontar, hein? Afrontar é aquela coisa assim, isso é afrontar. Confrontar é fazer face, perceber, ter a intenção de resolver. Ok, não fui eu que causei isso, mas isso me afeta, então eu vou resolver.
Aí a próxima pergunta é como? Primeiro tem que ter a intenção. Não adianta sair desesperado, desembestado, buscando saber como, sem antes realmente querer. Eu vou saber como, mas eu não vou fazer nada, porque não, o problema não é meu, então eu tenho que fazer isso. Mas por que eu vou fazer isso? Porque o problema não é... Não, assuma então a responsabilidade pela tua vida. Melhor é a sua. Tem um amigo meu muito interessante, hoje ele está morando lá no México. Enfim, é um dos que leu o relatório. Mas o relatório eu não gosto, mas dele eu gosto. Tem um amigo, ele fala assim, eu sou a pessoa mais egoísta que existe na face desse planeta. E eu achava ele o cara mais altruísta, ele ajuda um monte de gente. Ajuda mesmo. E ele fala, não, Anderson, eu sou egoísta. Eu falo, não, me explica. Aí ele fala, simples. Eu falo, por que você se diz egoísta se você ajuda tanta gente? Ele fala, não, simples, Anderson. Eu ajudo todo mundo, porque quando eles estiverem bem, eles não vão reclamar, não vão precisar de nada, não vão ficar me enchendo o saco. E assim eu vivo uma vida tranquila. Parei, eu falei, opa, peraí, isso é um bom motivo para ajudar os outros, né? Na pior hipótese, ainda é um bom motivo. Enfim, isso me fez ajudar mais ainda as outras pessoas. Eu já gostava de ajudar os outros, né? Agora então, pronto, ninguém me enche o saco. Ótimo. Enfim, então o que acontece? Primeiro você tem que saber como. E às vezes saber como é fazer o outro fazer. Pelo amor de Deus, ajudar os outros não é fazer o trabalho do outro pelo outro, hein? Você é um corretor, você é um gerente de imóveis, dono de uma empresa, tem um funcionário seu que não está trabalhando, não está fazendo, um colega que acabou de chegar, precisa fazer a corretagem, você está acompanhando ele, é um estagiário, acabou de tirar o Cresce, não sabe direito as coisas, você vai lá e faz, vende por ele. Você acabou de criar um incompetente. Não faça isso. Não faça o trabalho do outro pelo outro, isso não é ajudar. Veja, tem uma frase que diz, e até hoje tem gente que não entendeu essa frase. Não se dá o peixe... ensine a pescar... não dê o peixe, ensine a pescar. Não dê o peixe, ensine a pescar. Porque se você não ensina a pescar e você dá o peixe, você mata a fome da pessoa. Maravilha. E quando ela estiver com fome de novo? Ela vem roubar teu peixe. Ela não vem roubar, mas ela vem pegar o teu peixe, porque foi isso que você ensinou para ela, que você vai dar o peixe. Ela vem pegar teu peixe. Então você fechou um negócio para o corretor. Quando tem um outro cliente, ele vai pedir que você feche. Ele não vai fechar. Por quê? Porque ele não sabe. Você não fez ele fechar. Então você ensina e deixa ele fazer. Mas Anderson, pode ser que ele perca. É claro. Quantas vezes a gente caiu para poder aprender a andar? Meu amigo, você tem que permitir o autodeterminismo da pessoa, senão ela não vai ser competente nunca. Fica do lado então, vai lá, fala alguma coisa. Se ele falou besteira, você faz a intervenção, resolve a situação e volta para ele. E deixa ele tocar. E você vai lá, aí é meio a meio, tal, você está ali ajudando, ou então não, sei lá, mas é uma ajuda. Não é fazer o trabalho do outro pelo outro. Saiba como ajudar também, senão você fica estressado, tua agenda vai para o vinagre, né? Tua agenda morre. Aliás, é por isso que eu escrevi o livro Como Esticar Seu Tempo. Tem várias dicas a respeito disso, de ajudar, de como controlar a agenda e tal, enfim. Por conta dessas situações, pessoas mal entendem isso. Saber como vai fazer com que você entenda e perceba a situação de fato e a possibilidade de solução. Ou pelo menos você pode já ter condições. Se você não tem, pelo menos agora você tem a visão do que é necessário você desenvolver. O que é necessário buscar de solução. Porque agora você já conseguiu identificar o problema. Então você busca a solução e você aplica, faz a coisa. Quando você faz e dá resultado, então o que você proporcionou para si mesmo foi maior compreensão. Você proporcionou poder. Isto nunca mais vai te estressar. Como a criancinha que chorava por não alcançar seus brinquedos, e hoje aprendemos a andar, levantamos, andamos e pegamos os nossos brinquedinhos, né? A chave do carro, celular, assinatura do contrato, né? Os brinquedinhos. Hoje isso não te estressa. Quando você então descobre um momento que você está sendo forçado a perceber sua incompetência em resolver, você para e define que você vai assumir a responsabilidade por aquilo e resolver. Você busca qual é o problema, quais são as duas forças contrapostas. Escolhe uma delas para apoiar. Verifica como, então, saber como você apoia isso, como você faz isso acontecer. Busca soluções. Pode ser que neste momento não tenha solução. Pode ser que nesta reunião você chegue atrasado. Pode ser que desta vez o trânsito você não vença. Mas pelo menos agora tem na sua mente uma necessidade de solução e você busca essa solução.
Quando você alcançar essa solução, então agora é só botar em prática. Quando você põe em prática, você tem sucesso. Quando você tem sucesso, você tem uma compreensão plena e total sobre a situação. Ela nunca mais te estressa. E o resultado final disso é uma plena e real satisfação. O sucesso de fato. Fez sentido isso? Sim? Ótimo. Ótimo. Muito bem. Isto é ter o controle. Tem gente que depende da sorte para viver. Tem gente que tem o controle. Tem gente que investe em bolsa de valores e investe pela sorte. E tem gente que controla, porque sabe como. Não importa o que você vai fazer na tua vida. Primeiro você tem que querer, depois saber como. E aí você faz. Faz sentido isso? Sim? Ótimo. Maravilha. Próximos passos. Isso aqui é complexo de... O que é Édipo, né? Não, que ficava... Enfim, gostar de cima. É porque eu tinha uma foto de uma outra pessoa aqui, apontando tal. Aquelas fotos, aquelas imagens que a gente pega da internet. Mas aí eu fiquei sabendo que um colégio aí, aqui em São Paulo, eles baixaram uma foto de uma banana e botaram no cardápio. 2 centímetros a foto. Botaram no cardápio das crianças que ficam em período integral. Na internet, para os pais verem qual era o cardápio. Uma foto de uma bananinha numa cesta. O dono da foto, eu ia falar o dono da banana, né? O dono da foto, que tirou a foto, viu, reclamou. 2 meses só de processo jurídico, 160 mil reais que o colégio teve que pagar pro cara. Eu falei, eu vou tirar foto e botar na internet agora. Achei um business. E detalhe, o cara vive disso mesmo. Ele vive de vender fotos. Ele vende foto a R$5, né? Não merece nem o plural pelo valor. Mas o que ele gosta mesmo é que as pessoas peguem a foto e usem. Porque aí ele pega o IP, vê quem é e tal, e bota o processo e ganha. É causa ganha, direitos de imagem. Eu conheço um cara que teve que tirar do site dele a foto do rio, da Amazônia. Tem aquela hora que o rio faz em S ali. Colocaram no site e teve que tirar. Não era dele, né? Outra pessoa tirou a foto. Pois é, não pode. Então aí, como não tinha quem botar aí na foto, que eu botei eu mesmo. Então, porque eu sei que eu não vou me processar. Né? Então, pronto. Tá? Queremos que você melhore muito mais. Aliás, é por isso que eu estou envolvido com o CRES. Desde 2005, me recordo que em julho, não lembro que data, 26, 27, de julho de 2005 foi quando eu dei a minha primeira quarta nobre aqui a respeito, falando sobre tempo, né? Enfim, e aí já circulei o estado de São Paulo várias vezes, vem aqui, enfim, acabou que pela essa penetração, junto com os colegas corretores de imóveis, desenvolvemos uma amizade, eu e o Viana e tudo, e foi muito gratificante ter uma amizade com ele, é uma pessoa fantástica de se conversar, como com vários outros corretores, enfim, e aí vai. E eu realmente quero que você melhore, realmente quero. E até então, eu só fazia as palestras, e não tinha mais como levar conteúdos. Então eu falava, baixa a palestra do site do Cresce, que vocês podem fazer isso, pode solicitar pro DAV, né? Não sei como é que funciona, mas eu sei que vocês podem assistir, TV Cresce, né? Tá na TV ao vivo? Ótimo, forte abraço para todos os colegas que não estão aqui, mas estão ouvindo, se é que tem alguém, né? De repente estou falando, não tem ninguém, né? Mas tá bom, tem pelo menos o presidente, né? Isso eu sei que ele tá bem. Tem 11 pessoas? Oh, forte abraço para os nossos colegas corretores de imóveis aí, do estado inteiro. Maravilha. Então, o que acontece? Só que hoje eu trago novidades, trago coisas fresquinhas, que ficaram prontas aí algumas semanas, né, atrás. Então, o que são essas coisas? Primeira delas é um curso à distância. Tá? Eu antes dava curso de gestão de tempo, administração de tempo, mas você não administra o tempo, porque o tempo corre do mesmo jeito para todo mundo. A única coisa que você pode administrar são as suas atitudes ao longo do mesmo tempo. Você tem a mesma quantidade de tempo que todo mundo. Ninguém administra o tempo. Administra as suas atitudes ao longo do tempo. Seu planejamento, seu plano de batalha, seu dia a dia. Muito bem, e aí eu fazia cursos presenciais, né? Com agenda, planejamento, como usar a agenda, porque tem muita gente que usa a agenda como bloco de anotação e depois se perde ali dentro, né? Folhinhas soltas, post-it, né? Aquela festa, né? O escritório é amarelo de tanto post-it, assim. Enfim, e aí eu desenvolvi um curso para isso e fazia o curso presencial. Olha que besteira! Como é que eu vou fazer um curso presencial para ensinar as pessoas a programar o tempo? Como é que essa pessoa vai estar no curso? É a própria pessoa que não vai conseguir agendar horário disponível na agenda para estar no curso, né?
Então, claro que não tinha quórum, era um barato isso, né? Vinha poucas pessoas e tal. Aí eu perguntei o que era, olha, que besteirada, né? E aí eu fiz o curso à distância, então. Então você faz em casa, no hotel, em qualquer lugar do planeta onde você estiver. Você vai ter um material, um livro, você lê isso e tem os exercícios. Os exercícios são exercícios de assimilação de conteúdo, para verificar se você entendeu a coisa, e exercícios de aplicabilidade do conteúdo, para você aplicar e fazer a coisa acontecer, fazer o planejamento, responder as 9 perguntas lá, verificar todos os aspectos da sua vida, tem a matriz do tempo, para você verificar o que você está fazendo, o que é descartável, o que não é, qual a diferença entre grau de importância, grau de urgência no seu dia a dia, e a técnica de como usar uma agenda efetivamente, que você pode usar uma agenda de papel, pode usar no computador, não importa. Então eu fiz isso pela internet, né? Os exercícios você interage pela internet. Mas detalhe, não é uma coisa que você interage pela internet, é a internet não, você interage comigo pela internet, tá? Tem um professor real. Quando você submete as coisas, vem para mim, né? Eu pondero, eu respondo para vocês, vai estar comigo, é um professor de verdade. Tem muito curso à distância pela internet que você interage com a máquina. São coisas já pré-criadas, né? Respostas padrões e tal. Não, aqui não. Você vai trabalhar comigo para você melhorar o teu uso, né, do tempo. Então o curso se chama Como Esticar Seu Tempo. E aí é só você acessar o site, que é o www.academiamastersapiens.com.br, tá? Que está lá bem na cara ali, né? Não, as maiúsculas é só para a gente entender o nome. Mas se digitar em maiúsculo e minúsculo, hoje funciona. Hoje em dia não tem mais limitações quanto a isso. Mas teoricamente seria tudo minúsculo. Bem lembrado, né? Tem o livro Como Esticar Seu Tempo aqui, que é um livreto de bolso, porque eu percebi que as pessoas que querem esticar o tempo não têm tempo para ler um livro de 500 páginas. Eu escrevi um livro de 270 páginas, de como esticar o tempo, lindo, maravilhoso, cheio de técnica, cheio de coisa, cheio de conceitos. Tirei todos os conceitos, botei só a técnica e transformei num pocketbook, né, num livro de bolso. Você lê isso aqui numa sentada no banheiro. Ficou feio isso, né? Ficou feio, né? Não, é rapidinho. É rapidinho porque... Relaxar o estresse. Você lê, quer ver? Tem umas 70 páginas, 70 e poucas páginas aqui. Agora, ele é muito prático, né? Então ele está bem resumido. Então cada parágrafo aqui tem riqueza de conteúdo. Eu não estou perdendo tempo explicando o porquê do conceito. Eu só é bem objetivo, eu jogo o conceito. Então este acaba sendo o material mesmo do curso à distância, mesmo porque na internet tem mais uma série de outras informações e tal. Então você pode pegar só o livreto, ou pode pegar o curso à distância, tá? O livreto é R$10, né? Ou pega o curso à distância. Lá, para vocês corretores, hein? Guarde a dica para quem está aí fora, em outro lugar, ou guarde a dica. Lá tem 2 linkzinhos para compra. Um de R$100 e outro de 54. Corretores de imóveis, 54, tá? É o mais barato para vocês. É com desconto. Oi? Esse é o curso, R$54. O livro pega aqui comigo R$10, tá? E... tem o livro Como Controlar e Vencer o Estresse, que tem estas técnicas apresentadas, aliás, esse conceito do poder, do controle, mais algumas coisas, tem as perguntas e tal, e mais algumas coisinhas, que está aqui, que é o Como Controlar e Vencer o Estresse. Mas Anderson, é a mesma capa. Só muda o título, a capa é igual. O que acontece? Eles saíram do forno, né? Ficaram prontos agora, há 3 semanas, alguma coisa assim. Então, o que eu fiz? Eu poderia ter investido melhor em diagramação e tudo mais e demorar um pouco mais, mas estamos no fim do ano. E eu queria fazer alguma coisa interessante. Então, eu fiz esse livro. O conteúdo não muda. O conteúdo está registrado na Biblioteca Nacional, tem ISBN, ficha catalográfica, tudo direitinho. O conteúdo não muda. Ele vai ter uma melhoria, sim. Vai dar uma melhorada, mas ele vai encarecer também, né? Vai ficar mais caro e tal. Hoje é R$10 de forma piloto, o conteúdo não muda. Mas qual foi a grande sacada? Por que lançar rápido agora? Por 2 motivos. Porque eu quero angariar fundos para dar continuidade à produção de outro livro que eu já estou escrevendo, que é o Ferramentas para o Corretor de Sucesso, né? Um livro mais de relacionamento e vendas e gestão mesmo, do trabalho, em termos de sucesso e tudo mais, e porque eu gosto de ajudar casas, eu gosto de fazer ações beneficentes, instituições. E tem uma instituição, como está no final do ano, eles sempre fazem um recolhimento de verba e tudo mais, tem uma instituição no Ipiranga que cuida de famílias, de pessoas portadoras de hanseníase, lepra, tá? E AIDS.
Então, parte da verba vai ser usada para continuar a produção das coisas para vocês e parte dessa arrecadação vai ser usado para essa casa, né? Só deixa eu falar que tem um outro livro aqui, que é o Sucesso nas Suas Mãos. Tá, o Sucesso nas Suas Mãos. Aí esse aqui já envolve conceitos de comunicação, relacionamento, tá? Fala fluxo da comunicação, relacionamentos e tudo mais, além de outras coisas que lhe dão sucesso, né? E como eu disse, os livretos são R$10, qualquer um deles. Tá? Qualquer um deles é R$10. E sua melhoria, você melhora, mais produtivo, e o valor de cada livro, parte é para custear a produção, né? Claro, a própria produção dele, né? Pagar a gráfica, parte para custear o lançamento de mais livros, que eu falei para vocês, que já está na metade, e parte é para, agora sim, o nome da instituição. Instituição Alice Tibiriçá de Civismo e Solidariedade. Eu gosto de fazer doações para essas instituições anônimas. Tá? Então eu ajudo lá, também ajudo a casa... Como é o nome daquela casa? Nossa, não, tem uma casa... Ali no Cambuci, Lar Feliz, sei lá, eu não lembro agora. Mas eu sempre ajudo eles, até com recicláveis e tudo mais. Enfim, recolho reciclável de tudo. Minha casa parece um lixo antes de levar para lá. Oi? Não é. É uma casa pequenininha, bem de bairro mesmo. Mas quem quiser conhecer, é uma coisa muito bonita, tá? Fica na Rua Bom Pastor, 1914, no Ipiranga. Famílias portadoras de hanseníase e AIDS. Lepra e AIDS. Então, parte vai ser para ajudar, porque agora a gente está no fim do ano. Então, eu corri com isso para ajudar, tá? Enfim, então vamos... E eu vou distribuir para vocês, enquanto a gente abre para pergunta, e o nosso amigo Renzo pode perguntar, mas... Só vou distribuir isso aqui, depois das perguntas tem só o agradecimento. Tem aqui uma ficha, eu solicito que você preencha os seus dados de contato, porque eu coloco no meu newsletter, escrevo artigos, dicas, uma série de coisas. Gente, pelo amor de Deus, eu odeio spam e eu detesto aqueles e-mails pesados que mandam para a gente. Então eu mando um e-mail em texto, com algumas linhas, dizendo a explicação de cada artigo e dica, e o link. Se você quiser ler o artigo, você clica, aí vai para a página com o link. Então é texto, é baixo, é rápido, é simples, e é uma vez por quinzena. Pode. E, ao mesmo tempo, tem aí o teu depoimento, tá? Que eu gostaria de ouvir, de ler de vocês o que você achou deste evento. O que você achou dessa palestra, desse conceito. Você está saindo daqui levando o quê de bom? Qual foi a parte interessante? No fim, deixa eu só falar aqui. No fim, aqui embaixo... Está dizendo se tem uma pergunta. É autorizar a divulgação deste? Sim ou não? Independente da sua pergunta, da sua resposta, se é sim ou não, você assina. Tá? Se for não, ótimo, porque eu quero ler o teu depoimento. Isso é bom para mim, até para melhorar outras palestras e tal. Se for sim, o que vai acontecer? Vou dar essa palestra em outros lugares, dou essa palestra em outros lugares. Tem gente que fala, não sei se vou, não sei se não vou. Na dúvida, eu não falo. Eu falo, isto é o que falam da palestra. E aí eu vou usar o teu depoimento para mostrar, se você marcou sim. Só para isso. Não vai estar em jornal, não vai estar em campanha, nada disso. Eu respeito muito a privacidade.